Se você pretende abrir, registrar uma empresa MEI, este conteúdo ele é extremamente importante porque nós vamos abordar aqui quais são os impeditivos, aquilo que impede com que você consiga registrar uma empresa MEI. Separei inicialmente aqui 7 tópicos, mas depois nós vamos ainda trazer algumas situações em que você pode registrar, mas porém, entretanto, você precisa estar atento em algumas situações, caso contrário, você pode perder alguns benefícios aí se você registrar uma empresa MEI. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo é extremamente importante. Eu sou o Gustavo Ribeiro, eu sou especialista na criação e gestão de microempresas individuais, responsável pela regularização de centenas de empresas MEIs, criador do programa de acompanhamento Master MEI e da nossa mentoria especialista em MEI para você, estudante de contabilidade, contador, enfim, que quer assessorar MEIs, que quer assessorar microempresas individuais. O programa, a mentoria especialista em MEI é adequada e certa para você. Bom, começando lá, pessoal, vamos iniciar aqui pelos 7 impeditivos aqui. Aquelas situações em que você não consegue registrar uma empresa MEI. E a primeira delas está relacionada aqui com o fato de ser menor de idade. Se você for menor de idade, tiver menos de 18 anos, não vai conseguir registrar uma empresa MEI. O sistema vai acusar lá que você é menor de idade e não vai prosseguir, não vai conseguir dar continuidade. Mas a legislação permite que, se você for emancipado, emancipada, e aí tem todo um processo judicial e legal para que você consiga isso. Se tiver entre 16 e 18 anos e for emancipado, emancipada, vai conseguir realizar o registro. Caso contrário, se não tiver a emancipação, somente a partir dos 18 anos. Então, esse é um dos impeditivos. Outro impeditivo é ter participação em outra empresa ou ser administrador. Se você tem o seu nome vinculado em algum contrato social, então vamos pensar aqui que alguém abriu uma empresa e você entrou como sócio nessa empresa. Consta lá no contrato social que você tem uma participação nessa empresa. Não importa o tamanho dessa participação. Se você tiver uma participação lá de 2%, de 1%, não importa. Isso já vai fazer com que você não consiga registrar uma empresa MEI. Você não pode estar e fazer parte de nenhuma outra empresa para poder registrar uma empresa MEI. A outra situação aqui é ter mais de um CNPJ. Se você já tem um CNPJ no seu nome, vinculado ao seu CPF, você abriu no passado uma limitada ou até mesmo uma outra empresa MEI, sabe que você não vai conseguir registrar uma nova enquanto você tiver um CNPJ vinculado ao seu CPF. O caminho aqui é qual? Fazer a baixa desse CNPJ que está aberto, o que está vinculado com o seu CPF. Depois da baixa, você imediatamente já consegue realizar o registro. Então, ter um CNPJ impede você de registrar uma nova empresa MEI. E se você for aqui, o quarto impeditivo, servidor público federal, está impedido até este momento. Já existem algumas tratativas para liberar, mas até esse momento, os servidores públicos federais da União não conseguem, não podem realizar o registro de empresas MEIs. Se você é um servidor público estadual e municipal, aí você precisa verificar a legislação aí no seu estado, aí no seu município. Muitos estados e municípios permitem, sem maiores problemas, o registro de empresas MEIs. Então, o servidor público federal não pode registrar. Outra questão aqui que impede são as atividades. Hoje existem aí aproximadamente 500 atividades, isso aumenta, diminui à medida que os anos vão passando, mas existem em torno de 500 ocupações, atividades que são permitidas para que você desenvolva, realize aí com a sua empresa MEI. Agora, se essa atividade não estiver na relação de atividades de ocupações permitidas, aí você não vai poder registrar uma empresa MEI, você vai ter que ver uma outra modalidade empresarial, uma empresa do Simples, uma microempresa, possivelmente, para lhe atender. Então, se a sua atividade ela não se enquadra aqui como MEI, você está impedida de realizar o registro. Um outro impeditivo aqui está relacionado ao faturamento. Atualmente, faturamento de R$81 mil no ano, de janeiro até dezembro. Existem legislações aí, existem projetos para aumentar o faturamento, mas neste momento que eu estou gravando essa aula, esse conteúdo para você, o faturamento máximo anual é de 81 mil. Então, se você fatura acima de 81 mil reais anualmente, você está impedido de abrir uma empresa MEI, até porque não vai lhe atender na sequência, logo você já vai ser desenquadrado se você abrir uma empresa e já com essa previsão de faturamento acima de 81 mil reais. Outra questão extremamente importante aqui está relacionada com a contratação de funcionário. Como MEI, até esse presente momento, você pode contratar somente um funcionário. Se você precisa de mais de 1, 2, 3, 4, 5
a microempresa individual não vai lhe atender, você não vai conseguir, até vai conseguir realizar o registro, mas assim que a Receita identificar que você possui mais de um colaborador registrado, eles vão, né, com certeza fazer a sua exclusão, o seu desenquadramento do CIMEI. E também existem projetos para aumentar, né, a contratação de colaboradores para mais de um. Atualmente, você como MEI pode ter um funcionário em registro, carteira de trabalho, com todos os direitos. Existem projetos para aumentar para 2, né, então dobrar, para que você possa ter 2 colaboradores aí. Então eu trouxe aqui inicialmente 7 impeditivos, esses são os principais impeditivos, né? Se essa situação aqui, se uma dessas 7 situações ocorrer, você não pode ser MEI, está impedido de ser MEI. Agora, para continuar, eu trouxe algumas situações aqui que são bem importantes e por isso que eu pedi para que você ficasse até o final, porque nós temos algumas situações em que você pode registrar a sua empresa MEI, mas, porém, você precisa estar atento porque pode perder alguns benefícios. Quais são eles? E aí eu trouxe aqui abaixo, ó, pessoal, seguindo aqui na ordem, né, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu trouxe mais alguns aqui que você pode registrar, mas vocês têm que estar atento. Como, por exemplo, se você é aposentado por invalidez, você até pode fazer o registro, você vai conseguir fazer o registro, mas assim que identificar, que o INSS identificar que você registrou uma empresa, eles vão entender o quê? Você não é inválido. Então você vai perder a sua aposentadoria por invalidez. Agora, se você for aposentado por idade ou por tempo de contribuição, saiba que você pode registrar a empresa MEI sem problema nenhum. A única questão aqui é com relação à aposentadoria por invalidez. Faz sentido, não é? Se você for aposentado ou aposentada por invalidez, você não pode mais estar trabalhando. Em tese, você não está apto, não tem condições físicas ou psicológicas para desenvolver nenhum tipo de trabalho. Logo, se você registrar uma empresa MEI, você perde esse benefício e o INSS entende que você não é mais inválido, você não é uma pessoa inválida, e aí você perde a sua aposentadoria por invalidez. E reforçando aqui, quem é aposentado por idade, por tempo de contribuição, pode registrar sem problema nenhum, que não vai perder a sua aposentadoria, que é exatamente o que nós estamos aqui, ó, no item 9. Ó. Aqui no item 9 eu trago essa informação de que quem é aposentado por idade ou por tempo de contribuição pode registrar sem problema nenhum, ok? Então, 8 e 9. E aqui, auxílio-doença. Se você está recebendo auxílio-doença, sabe que se você registrar uma empresa MEI durante o recebimento desse auxílio-doença, você também corre o risco de perder o seu benefício do INSS e o seu auxílio-doença, porque se você registra uma empresa MEI, enquanto está no benefício, o INSS também entende que você já não está mais doente, já está apto para retornar ao trabalho e, consequentemente, você perde o benefício. Então, a dica aqui a orientação é, receba primeiramente todo o seu auxílio-doença e depois, no final do período, aí você faz o registro. A não ser que você tenha uma situação ali que você não pode mais aguardar e você está em condições de trabalho, a doença não mais lhe acomete, aí você pode realizar o registro, mas sabe que você muito provavelmente vai perder o acesso a este benefício. Outra situação bem importante aqui com relação ao seguro-desemprego, pessoal. Você pode registrar uma empresa MEI enquanto estiver recebendo seguro-desemprego, mas corre o risco aí de também perder o benefício, uma vez que o INSS pode identificar lá que você registrou uma empresa. Se registrou uma empresa, tem um CNPJ, em tese eles podem alegar que você já pode estar recebendo renda a partir dessa empresa e, consequentemente, perder também o seu benefício aí do seguro-desemprego. Então, muito importante ficar atento aí. Outra questão importante é com relação ao LOAS, o BPC, o benefício de prestação continuada, que é um benefício aí concedido para as famílias que possuem pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de necessidade. Pelo simples fato de abrir uma empresa MEI, não faz com que você perca, com que o seu familiar perca o benefício. Aqui, ó, benefício de prestação continuada. Agora, se a renda da família aumentar, e para poder receber esse benefício do BPC e do LOAS, tem lá alguns pré-requisitos, e um dos pré-requisitos é a renda per capita da família. Se essa renda aumentar em função do registro da sua empresa MEI, e a ideia é essa, você vai abrir uma empresa para faturar, para ter mais rendas, e se a renda aumentar acima do limite do programa de assistência, aí, consequentemente, você vai perder. Mas o simples fato de registrar não faz com que você perca. À medida que você vai faturando, que você vai tendo renda, se essa renda ficar acima do mínimo ali exigido para receber esse benefício, aí você com certeza vai perder. A mesma situação serve aqui para o Bolsa Família. Se você recebe Bolsa Família e a partir do momento que você registra uma empresa MEI,
começa a ter renda, e se essa renda aumentar acima do limite ali, do pré-requisito para poder continuar recebendo o Bolsa Família, aí você vai perder sim o benefício. Mas quero deixar bem claro aqui que tanto o BPC quanto o Bolsa Família, o simples fato de registrar não faz com que você perca. Você pode perder o benefício, não ter mais acesso, à medida que você vai faturando, tendo renda com a sua empresa. E, de novo, se essa renda ficar acima do limite lá da renda média per capita da sua família. Então, eu trouxe aqui, pessoal, 13 situações que podem impedir você de registrar uma empresa MEI e poder operar aí como um empreendedor. As 7 primeiras são situações impeditivas, você não consegue se manter como MEI ou registrar uma empresa MEI. E as últimas aqui que eu trouxe, as últimas 6 questões aqui, você até pode, mas é importante estar atenta, caso contrário você pode perder alguns acessos, alguns benefícios, principalmente aí da Previdência. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado. Não fica com medo, registra a sua empresa, se torne um empreendedor, navegue nesse mundo fantástico do empreendedorismo, mas, obviamente, tenha conhecimento, tenha acesso à informação para que você possa pisar e trilhar nesse caminho do empreendedorismo com tranquilidade e segurança. Por hoje era isso. Fica com Deus. Se não é inscrito no canal, tem que se inscrever. Tem conteúdo novo e importante para você, que é MEI toda semana por aqui. Um forte abraço e até o próximo conteúdo aqui do canal.